Vamos falar agora de mais um tema aqui de cálculo 2, que é o chamado ponto crítico de uma função com duas variáveis. Eu tenho uma função, considere que eu tenho uma função, poderia ser essa aqui, ó, uma função de fxy aqui, e eu quero achar o ponto crítico. O que é ponto crítico, professor? É aquele ponto que será candidato a valor máximo ou então a valor mínimo da sua função. Para você obter o ponto crítico de uma função, você vai calcular o vetor gradiente, não esqueça que aqui ó, é o vetor gradiente. Vou colocar um nome aqui para você não esquecer. Você vai calcular o vetor gradiente. Após calcular o vetor gradiente, você vai igualar esse vetor gradiente a zero. E dessa maneira, você vai determinar os pontos que vão tornar o vetor gradiente igual a zero. E isso é chamado ponto crítico da função. Mas, Mura, como é que funciona na hora do exemplo? Vamos começar por essa questão aqui. Determinar os pontos críticos dessa função, ou o ponto crítico apenas, se tiver apenas um, pode ter dois, vai depender do exercício. Nesse caso, você chega bem aqui, você vai calcular primeiro o vetor gradiente. Me ajuda, vamos escrever para ficar bem bonitinho? Vetor gradiente dessa função. Mura, eu esqueci quem é o vetor gradiente, então eu vou te ajudar. O vetor gradiente da sua função, você vai fazer assim, vai derivar a sua função f em relação a x, derivada de f em relação a x naquele ponto, e a derivada de f em relação a y naquele ponto. Após você fazer isso, que é o meu vetor gradiente, eu vou igualar a zero depois, tá bom? Então vamos lá. O meu vetor gradiente vai ser, prof, eu não posso fazer essas derivadas parciais separadas e depois pode. É uma questão sua, é pessoal isso aí. Vamos lá, me ajuda? Derivada em relação a x. Vamos derivar em relação a x? Derivada de x à segunda, 2x em relação a x. Derivada de y à segunda. Se eu estou derivando em relação a x e aqui não tem x, isso é uma constante. Derivada constante é zero. Derivada de 4x em relação a x, a derivada de x é 1. 1 vezes 4 é 4. E aqui a derivada de menos 2 e de 10y, né? Em relação a x, vai dar zero, são constantes. Mesmo esquema, coloca uma vírgula aqui, ó. Mesmo esquema, vou derivar agora parcialmente em relação a y. Derivada aqui vale zero, derivada aqui é 2y, a derivada aqui é zero, a derivada vale 10 em relação a y, e de 2 é zero. Agora que você achou o vetor gradiente, esse aqui, ó, é o vetor gradiente. Eu vou até marcar para você colocar bem aqui, ó, de vermelhinho, coloca aí no seu caderno. Então, aqui eu tenho um vetor gradiente. O que é que eu faço, prof? Vou igualar a zero. Mas esse zero não é o número zero, é o vetor nulo bem aqui. Eu vou pegar esse aqui, vou igualar ao vetor nulo. Vou igualar a 0, 0. O que eu quero dizer é o seguinte, se esse vetor é o vetor nulo, é porque esse primeiro, 2x menos 4, terá que ser zero, ou então esse segundo, né? E esse segundo bem aqui, 2y mais 10, terá que ser igual a zero. Aqui está na boa, porque está subtraindo, passa somando, e aí está multiplicando 2, passa dividindo, e aí achou 2. Nesse outro esquema aqui, 2y, aqui igual a menos 10, logo y será menos 10 dividido por 2. E esse valor vai dar menos 5. Agora, você vai pegar esse resultado, x igual a 2 e y igual a menos 5, vai montar o ponto. Porque o meu ponto crítico, resposta, coloca aí, ó, resposta. Quem é o meu ponto crítico? Chamar de P. Meu ponto será 2 e menos 5. É esse cara que é o chamado ponto crítico, que a gente vai conversar em aulas futuras, que ele é o candidato a máximo ou a mínimo dessa função. Então, é esse cara
que anula a nossa, vamos falar assim, a nossa primeira derivada, né? A primeira derivada parcial, que é o nosso vetor gradiente. Então, esse cara aqui é o chamado ponto crítico. Dá uma notada bem aqui que a gente vai para a segunda questão. Vamos calcular agora o ponto crítico dessa função aqui, f de xy, x à segunda menos y à segunda mais 4x mais 5y menos 4xy. Para você determinar o ponto crítico, a primeira situação é você calcular o vetor gradiente. E não esqueça que o vetor gradiente é formado pela derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, que eu posso simbolizar daquela maneira ou dessa maneira aqui. Esse fzinho aqui, x, derivada parcial em relação a x e aqui a derivada parcial em relação a y. Mura, como é que eu faço isso aqui? Você vai fazer assim, ó. Preste bem atenção. O nosso vetor gradiente será... Me ajuda aqui. Vamos derivar essa função aqui em relação a x. Em relação a x funciona assim. Derivada de x à segunda, 2x. Derivada de y à segunda em relação a x, não tem x, é constante, é 0. Derivada de 4x, a de x é 1, então 1 vezes 4 é 4. A derivada de 5y é 0 em relação a x. A derivada de x aqui é 1, 1 vezes 4, 4 vezes y. Agora que você derivou de modo parcial em relação a x, você vai derivar em relação a y. Essa derivada é 0, essa outra aqui, menos 2y, aqui é 0, não vai esquecer, estou derivando em relação a y. Derivada de 5y é 5, e essa derivada de y é 1, 1 vezes 4x vai dar 4x. Após você obter esse nosso carinha aqui, nosso vetor gradiente, o que é que eu tenho que fazer? Pegar esse primeiro igualar a 0, pegar esse segundo igualar a 0, que é obter aqui, ó, o cara que vai anular o meu vetor gradiente. Esse é o ponto crítico. Estou te dizendo que você continua a nossa conta assim, ó, 2x menos 4y mais 4. Aqui a ordem das parcelas não altera, é só inverter. Você vai igualar aqui a 0. Aqui você tem, vou ajeitar lá, menos 4x, menos 2y, e bem aqui, mais 5 igual a 0. É sempre bom, quando você for organizando para resolver o sistema, colocar na ordem, viu? O x, o y e o termo independente. Eu gostaria que você aqui percebesse, pelo poder da fé, que você pode resolver esse sistema pelo método da adição. Porque nota um detalhe, como aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho menos 4x, se aqui em cima fosse 4, quando eu somasse essas duas equações, ia cortar esse com esse. E aí você ia determinar o valor do y. O que eu quero que você perceba é que eu posso pegar essa equação aqui, multiplicar ela, todo mundo por 2. Prof, qual é o objetivo disso? Tornar esses dois aqui opostos. Então, vamos lá? Você pode me ajudar? Então, manda ver. Todo mundo por 2. 4x, e não vai esquecer, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8y. 2 vezes 4 vai dar 8 aqui, igual a 0. Nesse caso, eu só repito. Menos 4x, menos 2y, mais 5, igual a 0. O que é que você vai fazer agora? Você vai somar essas equações. Foi por esse motivo que eu multipliquei essa aqui por 2, para transformar esses aqui em simétricas, para quando você somar, esse pachaca com esse. Repita, pachaca. 4x somando com menos 4x, pachacou. Aqui vai ficar menos 10y, menos 10y, ó, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 8 mais 5 vai dar 13, igual a 0. Agora, basta a gente fazer o quê? Resolver essa equação. Você pode fazer assim, está subtraindo, passa somando. Eu vou ter aqui 10y igual ao número 13.
Ó, está subtraindo, passou somando. Murá, eu posso jogar esse para o outro lado? Pode. Depois multiplica por menos 1. Dá no mesmo. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Y igual a 13 dividido por 10. Está multiplicando, passou dividindo. E aqui vai dar 1,3. Ei, mas é um sistema. Se você determinou o valor do x, ou melhor do y, está faltando do x. O que é que eu faço? Vou substituir. Pode ser nessa aqui, pode ser na de baixo, não importa. Vou jogar nessa primeira aqui, ó. Mas, acontece, vamos escrever lá, mas, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, bem aqui, ó, que 2x menos 4 vezes, aqui você coloca o valor do y, 1,3. Esse aqui, mais 4, mais um número 4, igual a 0. Me ajuda aqui. 2x, 4 vezes 13. Isso passando 13, né? Vai dar 52, então aqui só pode ser 5,2. Mais 4 igual a 0. Aqui, ó, esses dois aqui são sinais diferentes. Conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Então, você vai ter aqui 2x menos 1,2, que é 5,2 menos 4, só conserva o sinal negativo. Está subtraindo, passa somando. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí deu 0,6. Portanto, aqui eu tenho a nossa resposta. Qual é o ponto crítico dessa função? Quem é aquele ponto que anula o nosso vetor gradiente, que anula as primeiras derivadas, né, parciais? É o 0,6, aí ponto e vírgula. E quem é o outro número? 1,3. Então, aqui está o nosso ponto crítico. É importante você não esquecer. Se você quer achar o ponto crítico de uma função, o que é ponto crítico, professor? É aquele cara que é candidato a valor máximo ou a valor mínimo, que a gente vai aprender em uma próxima aula. Como é que eu sei? Será que esse aqui é um ponto que vai transformar a função em um valor máximo ou mínimo? Aguarde cenas desses próximos capítulos, mas estamos aprendendo primeiro a achar esse ponto. O ponto crítico é o cara que eu acho o vetor gradiente e após achar o vetor gradiente, eu vou igualar a 0. Na primeira questão, caí de uma equação bem simples. Aqui já deu uma melhorada. Já caiu um sistema aqui, lá do ensino fundamental, mas que a gente domina aí, mandou bem. Agora, dá uma anotada aqui, copia, que eu vou fazer uma questão top para você. Vamos agora resolver essa próxima questão aqui, e ela diz assim: determinar os pontos críticos dessa função z, se aparecer f de x, y, z é a mesma coisa. 8x a terceira, 2xy, menos 3x a segunda, mais y a segunda, mais 1. O que é que eu tenho que fazer? Já deixei bem aqui. Primeiro eu começo pelo vetor gradiente. Você vai chegar aqui, ó, vai calcular o nosso gradiente dessa função aí, f, z, isso não importa. Então, nosso gradiente, quero colocar z aqui, na boa. Então, aqui, ó, gradiente vai ser quem? Aí você deriva parcialmente em relação a x. Aqui, ó, vai para frente, 3 vezes 8, 24, diminui uma unidade. Derivada de x é 1, 1 vezes 2, 2y. Derivada aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6x. Aqui é 0, derivando em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. Vamos derivar em relação a y. Derivada de y é 1, 1 vezes 2x será 2x. Bem aqui, ó, vai zerar. Esse aqui vai dar 2y e esse aqui, derivada de 1, vale 0. Agora que eu achei o meu vetor gradiente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar ao vetor nulo. Isso quer dizer que esse primeiro aqui, 24x a segunda, mais 2y menos 6x, vou igualar a 0. E aqui, 2x mais 2y, vou igualar a 0. Então, dá uma analisada. E quando chegar bem aqui, eu tenho que olhar e dizer, o que é que eu posso fazer?
Ah, nesse caso bem aqui, observe que a segunda equação ela é mais simples. Então, eu vou começar manipulando ela. Eu posso dividir todo mundo por 2 aqui, ó. Vê se você concorda. Ao dividir por 2, aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1, 2 por 2 é 1 e 0 por 2 vai dar o 0. Então, ficou x mais y. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso isolar o valor do y. Está somando o x aqui, ó, passa diminuindo. Então, y será igual a menos x. Murá, mas por que você fez isso? Por que você isolou o valor do y aqui? Porque eu vou substituir na primeira. Então, foi essa visão que eu tive. Ao olhar para cá, eu olhei, isso aqui é mais simples. Então, eu vou pegar aqui, isolar o x ou y, não importa isso. Eu escolhi o y, isolei y igual a menos x. Aí, esse valor que eu isolei aqui na segunda, eu substituo na primeira. Vamos ver como vai ficar? Eu vou até separar o quadro aqui para ficar bem bonitinho. Aqui para você, olha só, deixa eu separar aqui, rapidola, está aqui, ó. Agora foi. Então, o que é que eu posso fazer bem aqui? Eu posso substituir aqui, você repete isso aqui, ó, me ajuda aqui, ó. 24x a segunda, mais 2 vezes o valor do y, só que eu achei que o y é menos x. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos x, menos 6x, igualando a 0. Aqui eu vou ter 24x a segunda. Você pode me ajudar aqui? Mas com menos é menos. Então, tenho menos 2x a segunda, na mente, na fé. Menos 2x a segunda, menos 6x, sinais iguais, conservo o sinal e soma. Opa, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau aqui, eu posso resolver ela colocando o x em evidência. Se eu quiser ainda fazer uma simplificação, é possível dividir todo mundo por 8 aqui, ó. 24 por 8 vai dar o número 3. E 8 dividido por 8 é 1. Uma vez x é apenas x. Aí eu vou colocar aqui para resolver esse tipo de equação, que é uma equação do segundo grau incompleta, você coloca o x em evidência. Prof, eu quero usar fórmula resolutiva. Pode, na boa, mas não há necessidade. Você pode resolver colocando o x em evidência. E essa ideia é muito importante você saber que pode fatorar aqui. E o que é que eu faço após colocar o x em evidência? Primeiro, se você de repente não entendeu por que aqui ficou 1. Quando você coloca em evidência, você divide. 3x a segunda dividido por x vai dar 3x e x dividido por x vai dar 1, tá bom? Qual é a vantagem disso? É porque bem aqui eu tenho uma multiplicação. Se essa multiplicação entre esses dois números, aqui é um número A, um número B, vale 0, é porque esse primeiro vale 0, ou então esse segundo, 3x menos 1, vale 0. Isso quer dizer que eu já tenho um valor do x, já está resolvido, x é 0, e aqui você pode isolar. Está negativo, passa positivo, né? Está subtraindo, passa somando, e esse carinha bem aqui, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Olha lá, eu tenho dois valores para x. X sendo 0 e x aqui podendo ser 1/3. Mas é um sistema. Quando eu terminei o x, está faltando achar o valor do y. Só que o y está na boa. Olha só, o y é menos o valor do x. O que isso quer dizer? Que quando esse aqui for 0, você faz assim, ó. Eu sei que y é menos x. Quando você escolher, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter dois valores para y. Quando esse for 0, eu jogo 0 aqui. Vai ficar y igual aqui a menos 0. Só que menos 0 não existe, é 0. Tá bom? Não vai colocar menos 0. Então, menos 0 não é nem positivo e nem negativo. Então, aqui eu tenho, se esse aqui é 0, o y também é 0. E o outro caso, bem aqui eu tenho y igual. Se eu jogar 1/3 bem aqui, vai ficar menos 1/3. Então, resposta do exercício, eu não tenho um ponto crítico, eu tenho dois. Dois pontos críticos. Né? Lembra aqui, ó, eu coloco determinar os pontos, aí você, em nenhum momento eu achei 8, eu achei 1. Não, porque aqui eu tenho dois, ó.
Primeiro ponto, chamar de P1, 0, 0. Quando x é 0, o valor do y bem aqui é 0. Quando foi 0, o y é 0. E quem é o outro ponto aqui? O outro ponto é, quando x foi 1/3, o valor do y foi menos 1/3. Então, nesse exercício aqui, já foi mais interessante, porque eu tenho aqui não apenas um ponto, eu tenho 2. Agora, dá uma notada aqui que a gente vai resolver mais uma questão. Vamos agora determinar os pontos críticos dessa função z aqui, 4xy menos x² menos 2y à segunda. Você já sabe que tem que calcular o vetor gradiente inicialmente. Então, vamos lá? Você chega aqui, vai determinar o nosso vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente? É a derivada parcial em relação a x, me ajuda. Derivando em relação a x, eu vou ter derivada bem aqui de x vale 1, 1 vezes 4 é 4, então vai ficar 4y bem aqui. Agora eu tenho também aqui a derivada de x². Quem é a derivada de x² em relação a x? Vai dar bem aqui, ó, 4x². Preste bem atenção aí, ó. Ele foi para frente e diminuiu uma unidade. E aqui é 0, que a derivada constante aqui vale 0. Não tem esse cara bem aí, não tem x, né? Zerou. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de y é 1, então vai dar 4x. Aqui é 0 e aqui vai dar 2 vezes 2, 4y. Então, dessa maneira. Após isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar essa primeira equação aqui, ó, menos 4y, ou melhor, 4y menos 4x² vai igualar a 0. E essa segunda aqui, 4x menos 4y, também vai igualar a 0. Aí, nesse momento, é o momento que tem que ter cuidado, tem que saber tomar decisão, o que fazer a partir daí. Um conselho que eu dou é, essa segunda aqui, ó, você pode dividir todo mundo por 4. Dessa maneira, vai simplificar esse 4 bem aqui. E aí vai ficar assim, x menos y igual a 0. Que você pode isolar o y, né? Está negativo, passa positivo. Então, você tem aqui, ó, que o valor do y será igual ao valor do x. Pode escrever assim, pode escrever x igual a y, não vai importar a sua escolha nesse caso. Agora, antes de continuar, pode observar que essa aqui eu posso também dividir por 4. Vamos dividir por 4? Se você dividir também por 4, ela vai ficar dessa maneira bem aqui, ó. Vai ficar y menos 4x² igual a 0 aí. Opa, se eu dividir por 4, porque o 4 está aqui, né? Então, só assim. Agora sim. Y menos x² igual a 0. Eu dividi todo mundo aqui por 4. Deixa eu ajeitar esse sinal de menos. Qual é a minha ideia agora? Pode olhar aí. É pegar esse y e substituir bem aqui. E aí eu vou ter uma equação para resolver. Então, a minha ideia é, eu ajeitei aqui. Aqui também eu dei uma organizada. Esse y igual a x, vou colocar bem aqui. Aí vou ter uma equação só dependendo da variável x, onde a gente vai poder resolver. Vamos lá? Então, vou pegar essa bem aqui, deixa eu marcar. É essa que eu vou colocar aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Y menos x² igual a 0. Como o y é igual ao valor do x, então eu vou substituir aqui. No lugar do y, coloque x. Menos x² igual a 0. Mura, como é que eu posso resolver isso aqui? Eu não sei fazer equação cúbica. Calma, eu posso colocar o x em evidência. Olha, x aqui. Então, x é um fator comum. Vamos colocar ele em evidência. Quando se coloca em evidência, você divide. X dividido por x dá 1. x² dividido por x elevado a 1 conserva a base e subtrai os expoentes. X². E aí eu pergunto, se essa multiplicação aqui, ó, desse fator A e esse fator B vale 0, é porque esse primeiro vale 0, ou então esse segundo aqui, 1 menos x, a segunda, vale 0.
Aqui já está resolvido. Olha, eu já tenho aqui x sendo zero. E daqui? Está subtraindo, passa somando, x elevado à segunda igual a 1. E não esquecer aqui, está uma potência, passa para o outro lado a operação inversa, que é a radiciação, e aí você vai ter que x será mais ou menos raiz quadrada de 1. Isso mesmo, mais ou menos. Não esqueça bem aqui. Mura, eu nunca entendi por que tem que ter aquele mais ou menos, por causa da pergunta. Quem são os números que elevado à segunda vão dar 1? Eu tenho duas possibilidades. Pode ser 1, que 1 elevado à segunda é 1, mas pode ser menos 1, que elevado à segunda também dá 1. Por isso, duas possibilidades, mais 1 e o menos 1. A gente coloca abreviado, mais ou menos. Então, daqui, ó, eu achei outras duas possibilidades. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho 3 valores para x. Portanto, eu vou ter 3 valores para y. Porque, olha só, bem aqui, o y é igual ao x. Então, resposta. Você vai colocar assim, ó, ponto P1. Vamos chamar de P1? Quem é o ponto P1? Quando x é 0, o valor do y é o próprio x, é 0. Primeiro ponto crítico. Segundo ponto crítico. Quando x vale 1, 1 aqui, 1 positivo, o y é igual a x, vale 1. E por último, eu tenho um terceiro ponto. Quando x é menos 1, o valor do y é igual a x, também será menos 1. Então, aqui está os pontos críticos da minha função z bem aqui. Então, não esqueça o que a gente falou na aula de hoje. Falamos de como é que eu faço para achar um ponto crítico. Ponto crítico, você vai achar o vetor gradiente, que é formado pela derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, e após isso, você vai igualar o vetor nulo. Vai resolver um sistema, na maioria dos casos, e vai determinar dessa maneira os pontos críticos. Mura, o que é ponto crítico? Candidato a máximo e a mínimo. Mas, Mura, como é que eu sei se esse ponto aqui, 0, 0, 1 e 1, qual deles é candidato a transformar a função em valor máximo ou valor mínimo? Te espero na próxima aula para responder isso. Rapidola! Fala, galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.